Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, como vocês devem ter visto aí, eu voltei o nome do canal ao nome antigo, e por causa que algumas coisas estão ocorrendo aí, mas ao decorrer dos vídeos, conforme vai passando o tempo, vocês vão acabar entendendo e eu também vou estar explicando, mas não agora neste vídeo. Mas neste vídeo, como viram no título, é o Tribunal de Cristo e o Dia do Juízo. É um vídeo muito interessante que vai tirar muitas dúvidas. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu quero falar uma coisa. Para quem não for inscrito, para você que, se você não concorda com o conteúdo deste canal, com os vídeos apresentados, que você não se inscreva, que se você é inscrito e não concorda mais com tudo que eu venho falando, que eu venho mostrando, se não concorda, se desinscreva, não tem problema algum, tem outros canais que pregam a graça também. Aqui eu não falo revelação, que Deus me deu revelação, tal, nada dessas coisas, são estudos. Muito estudo da palavra, estudos históricos de alguns livros apócrifos e algumas outras fontes, internet também e muitas outras. Então, são estudos muito aprofundados em várias fontes. Não é revelação, não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de encorajamento, não é nada disso. São estudos para você pegar, confirmar, conferir na sua casa, ler a palavra, pegar todas as passagens que foram ditas também e fazer a sua pesquisa. Então, se você não concorda com esse tipo de vídeo, não concorda com a maneira que eu coloco o conteúdo deste canal, não tem problema algum. Não se inscreva ou se desinscreva do canal, se inscreva em outro, ouça outros canais, que existem muitos canais excelentes. Então é isso, vamos lá então. Como vocês estão vendo aqui, juiz. Bom, nós sabemos que no dia do juízo, o juiz ele era Jesus. Jesus foi o juiz. Deus constituiu Jesus como juiz. Como já podemos ver no primeiro versículo, em Atos capítulo 10, versículo 2. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então Cristo é o juiz de vivos e de mortos. Num julgamento, num tribunal, nós sabemos que há muitos elementos importantes ali. E é o que nós vamos ver e vamos ver que Cristo, que Jesus, ele deixou detalhadamente tudo que ocorreu, como ocorreria, como ocorreu, como foi, quem eram os participantes, tudo. Ele deixou tudo detalhadamente, mas como muitos hoje não conseguem ver? Muitos não conseguem ver por causa da religião que escondeu tudo, e nós vamos mostrar, nós vamos ver agora como foi. As testemunhas. Em Atos ainda, no mesmo capítulo, nós vamos ver vamos ler aqui do capítulo 10, versículos do 38 ao 40, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Continuando o versículo 41 ao 43. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas, porque as testemunhas foram escolhidas e foram os apóstolos, nós vamos ver. Por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho. Os profetas também foram testemunho de Jesus, porque os profetas profetizaram a vinda dele. Que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão
de pecados. Então os apóstolos, não só os apóstolos, mas os discípulos que seguiram Jesus, porque não foi apenas os 12 apóstolos que seguiram, mas teve alguns discípulos também, muitos outros seguiram Jesus. Olha só, o júri. Vamos ver então quem era o júri. Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar quem? Aqui eu já dei até a dica de quem é o réu. As 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel vai ser o réu. Mas aqui vemos que os 12 apóstolos também sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Mas os 12 apóstolos, um não é Judas. Judas, ele se perdeu. Então esse outro apóstolo seria Paulo, que foi escolhido desde o ventre. Vamos continuar lendo... Vamos ver então que eles foram escolhidos. Vamos ver João 17, vamos ler do 6 ao 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Esse é Jesus falando. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que Deus deu para Jesus são os apóstolos, são os discípulos que seguiram ele. Olha só, vamos continuar vendo do 10 ao 12. João capítulo 17 ainda. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, para que se cumprisse as escrituras, o filho da perdição se perdeu, que foi Judas. Judas traiu Jesus. Então, os outros apóstolos continuaram seguindo Jesus. Esses, o próprio Deus deu os apóstolos para Jesus, aqueles que seguiram Jesus. O réu. Então, agora vamos para o réu. Como nós já vimos lá que é as 12 tribos, só que Jesus dá muito mais detalhe do réu. E olha só que interessante. Vamos ver em Mateus capítulo 23, versículos, vamos ler do 34 ao 38 aqui. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, os judeus, os israelitas ali, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Aqui também eu já mencionei o próprio crime, o sangue derramado do justo, que foi Abel, derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, Abel foi considerado justo, mesmo Abel estando antes da lei. Olha, mas isso é um outro vídeo, não perca os próximos vídeos que também estão excelentes. Então olha só, o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mesmo que fosse aquela presente geração de Jesus, todas as coisas recairiam sobre os judeus, os patriarcas, os descendentes dos patriarcas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Tá vendo? Aqui já tá falando Jerusalém, Jerusalém, os judeus. Que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes.
eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então Jerusalém vai ficar deserta. Isso vamos ver também. Mas confirmando isso também, como é interessante, lá em Lucas. Lucas capítulo 11, versículo do 49 ao 51. Pois isso também disse a sabedoria de Deus. Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do que? Do sangue dos profetas, do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o sangue dos profetas derramado, desde Abel até o de Zacarias. Porque Abel foi considerado justo também. Mas nós vamos ver em outro vídeo. Da fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então as contas foram pedidas daquela geração de Jesus, dos judeus de Israel. Olha que interessante agora, os jurados, também tem os jurados. O próprio Jesus anunciou eles. Olha que interessante. Mateus capítulo 12, versículos 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo. Então os ninivitas vão se levantar no juízo com esta geração e a condenarão. Olha lá, eles vão condenar aquela geração, tá aqui, ó. Mas o que seriam os jurados? Jurados são juízes leigos escolhidos também para ajudar na condenação. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. E eles não se arrependeram com a pregação de quem era maior que Jonas, Jesus. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Olha só, até a rainha do sul se levantará no juízo para condenar aquela geração. E a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior que Salomão. Então até a rainha do sul condenará aquela geração. Mateus 24, versículo 34. Olha só, aí Jesus ele vai falar quando vai ocorrer. Ou seja, olha só, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, 34. Então não passaria aquela geração sem que tudo isto acontecesse. Jesus, ele não deu o dia exato, o dia e a hora exata, mas o momento ele deixou claro, inclusive com parábolas, e nós vamos ver aqui. Marcos 13, versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Lucas 21, 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então olha só, o juízo aconteceu naquela geração. E Tiago também deixou claro quando estava perto o juízo. Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então o juiz já estava às portas. Tiago estava falando. Mas Pedro também ele mencionou isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então chegou o momento de começar o juízo pela casa de Deus. Que a casa de Deus era Jerusalém. Jerusalém era a cidade, o povo escolhido de Deus sobre todos os reis, sobre toda a terra. Então é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ele fala que não obedecem porque o correto era Jerusalém, os judeus obedecerem. Mas muitos deles não obedeciam, né? O julgamento, olha que interessante agora, vamos para o julgamento. Vamos lá, João capítulo 3, versículos do 17 ao 21. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Olha que interessante, quem nele crê
não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado. E quem não crê já está julgado. Então quem não crê já está. Por isso que dali em diante, aquele que crê não é julgado. E aquele que não crê já está julgado. Isso também vamos ver no próximo vídeo, que é muito interessante. É a respeito sobre a salvação. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Este é o julgamento. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Bom, aí já dá para ter uma ideia mais ou menos de como seria a salvação, mas eu não vou explicar nesse vídeo, então não percam o próximo. Então esse é o julgamento, que a luz veio ao mundo, mas muitos não quiseram ouvir a luz e se entregaram às trevas. Vamos lá, João 12, versículos do 30 ao 32. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele está falando, chegou o momento de ser julgado o mundo, mas esse mundo é o mundo de Israel, é o mundo que é o povo de Deus, é o governo de Deus reinando sobre os homens aqui na terra, porque o reino não seria mais físico, e sim espiritual, quando Jesus fosse levantado da terra, ou seja, ressuscitado. O príncipe que ele fala aqui é a lei de Moisés, o príncipe é Moisés, porque a lei de Moisés tornava aquele povo separado de Deus, um povo exclusivo de Deus, mas eles tinham que obedecer à lei, e muitos não obedeciam. Então quando Jesus morreu, ele livrou eles da lei, ele eliminou o príncipe que é Moisés, para então que o reino não se fosse mais físico aqui na terra, sobre uma cidade, sobre um povo escolhido. Não, mas o reino agora fosse espiritual através da fé pela promessa de Abraão. Esse também é uma das justiças. A fé de Abraão imputou a ele como justiça. A mesma justiça que veio desde Abel. Nós vamos ver no próximo vídeo isto. Vamos lá, o ano 70, General Tito incendiou Jerusalém. Bom, todos sabem que no ano 70 o General Tito invade Jerusalém, taca fogo em tudo e derruba o templo. Jerusalém foi incendiada. Este foi o juízo terreno aqui na terra, foi o julgamento de Jerusalém aqui. E olha que interessante, inclusive Jesus deixou relatos sobre esse dia. Mas vamos primeiro em Apocalipse, ver que interessante. Em Apocalipse 18, versículos do 18 ao 20. Então vendo a fumaceira... vamos ler aqui que é melhor, né? Então vendo a fumaceira do céu, do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Isso aqui é referente a Jerusalém no ano 70, tá? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar à custa da sua opulência. Porque em uma só hora foi devastada, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então olha só, apóstolos e profetas. Nesse momento, tanto os apóstolos já estavam mortos quanto os profetas. Os profetas, é claro, que foram desde antes, né? O único apóstolo que ficou vivo durante o ano 70 e que passou foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. E olha que interessante também, ainda em Apocalipse 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra
e sitiaram o acampamento dos santos, que é a cidade de Jerusalém. É a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando fala que desceu fogo do céu e os consumiu, claro que não é literal que vai descer fogo do céu e os consumir, mas exatamente uma figura de linguagem dizendo que o general Tito invadiu Jerusalém e sitiou ela, tacou fogo, incendiou tudo, devastou tudo. Agora, o mais interessante é que tanto esses dois relatos do livro de Apocalipse se assemelham muito, mas muito com o livro de Lucas, no capítulo 21, exatamente quando Jesus fala sobre o fim, sobre esse evento. Vamos lá para Lucas, capítulo 21, versículos 20 e 21. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Quem assistiu o vídeo passado, A Fuga de Jerusalém, a fuga do ano 70 e as 7 igrejas do Apocalipse, sabe que isso aqui é referente ao ano 70, quando o general Tito foi com seu exército e sitiou a cidade. Cara, mesmo isso sendo escrito antes, visivelmente é este dia, é o ano 70. Agora vamos ver uma passagem muito interessante do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, eles estavam aguardando a revelação de Jesus Cristo. Aguardando a vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é muito importante. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele confirmou no fim para o apóstolo João no livro de Apocalipse. E está lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá aí o fim. Depois daquele fim que ocorreu do ano 70, então foi revelado para João sobre o fim, sobre todo aquele relato. Que é este, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Então esta é a revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos ver que João, ele relata os dois grupos. Tanto os judeus que sofreram com o evento de 70, os judeus das 12 tribos de Israel, como ele cita também um outro grupo, que esse grupo é a igreja que veio da tribulação que aconteceu, que ocorreu na Ásia Menor depois do ano 70. Entre o ano 35 até o ano 312. Ele vai relatar esses dois grupos e é impressionante o relato. Olha só, em Apocalipse capítulo 7, versículos do 4 ao 8, nós vamos ler. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Olha como o apóstolo João ele conhece muito bem. Olha o que ele fala aqui, ó. De todas as tribos dos filhos de Israel, porque eles conhecem, o apóstolo João, ele conhecia muito bem as tribos de Israel. Agora, vamos continuar lendo. Olha o versículo 9. Depois
destas coisas, vi e eis grande multidão. Nós vamos ver quem é essa grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui já é interessante que, olha só, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, enquanto os 144 mil das 12 tribos foram selados, estes estavam com vestiduras brancas. E olha só, João não conhece esse grupo. Nós vamos ver agora que ele não vai saber quem é. Vamos ler de Apocalipse, ainda no capítulo 7, versículos do 10 ao 14. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém? Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí ele pergunta quem eles são e de onde vieram. João não vai saber responder. Aí ele fala, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, por que estes não podem ser aqueles que morreram no ano 70? Porque os que morreram no ano 70 foi os judeus, foi a ira, o juízo para os judeus, as tribos de Israel, que desobedeceram a Deus. Os cristãos, as igrejas que se encontravam dentro de Jerusalém, fugiram para os montes. As igrejas não sofreram dano algum no ano 70. Elas foram sofrer posteriormente perseguição, depois do ano 70. Depois que João, ele revela o Apocalipse às 7 igrejas e manda o livro de Apocalipse então para as 7 igrejas do Apocalipse. É a partir dali que elas vão sofrer perseguições e vão ser atribuladas. Então é aí que elas vão, conforme vai passando as perseguições, muitos vão morrendo e eles vão sendo arrebatados já, o espírito deles vão sendo arrebatados, vindo então da grande tribulação, que vai ocorrer aproximadamente, a maior de todas, a maior perseguição de todos os tempos, ocorreu no ano 303 pelo imperador Diocleciano. Então todos eles vieram a partir desse tempo. Então esse grupo é a igreja, é as igrejas durante esse tempo, durante esses anos que decorreu esse tempo. E como eu falei, o próprio Jesus ele mencionou parábolas a respeito desse tempo e é impressionante como uma parábola de Jesus descreve perfeitamente esse tempo. É claro que quem ouviu lá naquela época que Jesus disse não saberia, mas hoje nós podemos fazer as comparações e vemos que é impressionante a riqueza de detalhes. Olha só, vamos então para a parábola que fica lá em Mateus capítulo 22, vamos ler até o versículo 10. Mateus capítulo 22, do 2 ao 10. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas. E isso vamos ver que depois do ano 70 é as bodas, é a ceia de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. Essa é uma referência de Jesus na cruz, o sacrifício que Jesus fez na cruz. E tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, que foram os apóstolos
E depois vai enviar outro, que foram os profetas, os apóstolos. Olha só, vamos continuar do 7 ao 10. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, que aí nesse caso já é as tropas do general Tito. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, que é os judeus, as 12 tribos, que foram julgados, né? Mas os convidados não eram dignos, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes, que é os gentios. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, claramente, aí se refere ao apóstolo Paulo e outros apóstolos, os apóstolos e discípulos que vieram depois para chamar os gentios para esse banquete, que ocorreu depois do ano 70. O julgamento que nós vimos que os 12 apóstolos sentariam em 12 tronos para julgar, é claro que ocorreria depois desse evento, lá no céu tal. O que ocorre lá no céu não tem como nós contarmos aqui, é claro. Mas o que acontece aqui pela história tem como nós contar através dos relatos bíblicos e históricos. O apóstolo João passou do ano 70, por isso ele teria que estar em um desses 12 tronos para julgar as 12 tribos. Por isso, o julgamento lá em cima não ocorreu no ano 70, e sim posteriormente, com a vinda depois das igrejas. As igrejas já formadas que também serviriam de testemunho. Então, pela perseguição das igrejas, elas foram vindo e já reinando com Cristo. E no ano 312, Constantino vê o sinal de Cristo no céu. Então ele para com as perseguições. Então as perseguições à igreja cristã para definitivamente no ano 312. E posteriormente, logo depois, alguns anos ali, é promulgado um édito, onde Roma ele adota a religião cristã como uma das principais religiões. Então, muitos pregadores da graça, eles param até o ano 70. Só que houve mais. Teve o tempo das igrejas também. E esse tempo foi até o ano 312. Como eu já deixei relatos em vídeos passados, inclusive em vídeos históricos de um outro canal, sobre fatos históricos, sobre o Muro das Lamentações, sobre o sinal que Constantino viu no céu, a perseguição de Diocleciano, que gerou todos os santos católicos, e muitos outros relatos. Há uma riqueza de detalhes, sem contar nas cartas escritas por Flávio Joséfo, por Inácio, por outros também pregadores que vivenciaram também aquele tempo do ano 70 para frente. Então, olha só, que riqueza de detalhes. Como não parou no ano 70, como foi também mais para frente. Então este foi o julgamento, este foi o juízo, o tribunal de Cristo, que nós podemos contar como foi aqui. Agora, lá nós não sabemos, é claro que não sabemos e nem vamos saber enquanto estivermos aqui. Mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, entendido, e não percam os próximos, que também terão riquezas de informações históricas, assim como esses últimos vídeos. Então eu te espero no próximo. Até lá!